Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a satisfação de receber mais uma vez o nosso amigo Alberto Almeida. Como vai, Alberto? Beleza, estamos aqui com muita alegria novamente. O Alberto é médico homeopata e terapeuta e vem lá de Belém do Pará e vai com toda certeza hoje trazer um tema que é bastante interessante a todos nós. Menos ansiedade e mais serenidade. Alberto, o que vem a ser ansiedade? Ansiedade é uma energia que todos temos e que se manifesta com uma certa tensão, apreensão, como o próprio nome diz na sua etimologia grega, ansien, constrição, sufocação. Então, a ansiedade fala dessa postura psicológica, emocional, que se manifesta através desta apreensão que o ser humano sente, esse desconforto relativo que ele sente quando essa energia psíquica ela é mobilizada. E isso é uma coisa natural das pessoas, Alberto? A ansiedade, em sendo uma energia do ser, ela faz parte da nossa estrutura humana e animal. A ansiedade está pertencente a todos os seres viventes, porque ela pulsa dentro de uma perspectiva da sobrevivência do ser, está a serviço da nossa sobrevivência e ela é normal dentro de um determinado nível. Ela se manifesta absolutamente tranquila quando você está esperando um ente querido que vai chegar, quando você vai para um compromisso de celebração, por exemplo, de uma graduação, esperando a primeira namorada, esperando um amigo no aeroporto, por exemplo. Então, nesse momento, a ansiedade, ela faz parte da nossa estrutura como um processo natural e ela nos mobiliza para a realização das grandes coisas. Ela é um combustível e, de uma certa forma, ela está a serviço das nossas ações. Então, até certo nível, ela não é só natural, como ela é produtiva. A ansiedade ela é produtiva, porque ela nos prospecta para a realização das nossas atividades de um modo geral. E quais são as causas da ansiedade? As causas da ansiedade, já numa manifestação não natural, porque se ela é natural, quando se manifesta enquanto essa expectativa normal de um ser humano ante um compromisso, ante uma situação, ante uma circunstância em que o contexto a solicite, ela pode ser tóxica, patológica e pode gerar muitos desconfortos e pode ser lesiva mesmo. Nessa perspectiva, ela já traz como origem nessa ansiedade que a princípio nos leva à realização das coisas positivamente. E quando ultrapassa o determinado limite, ela passa a ser nociva, ela passa a, de uma certa forma, nos travar. Nessa perspectiva, nós diríamos que ela é uma ansiedade tóxica. E aí vem as motivações, as causas, que podem ser biológicas, biológicas porque ela fala da nossa ancestralidade. O Espiritismo tem uma percepção nesse aspecto muito coerente, porque ele nos diz que o espírito ele faz o seu processo evolutivo nos outros reinos. E desde o animal, ali essa energia de sobrevivência, ela está posta diante de uma agressão, de uma ameaça, um instinto de sobrevivência, ou você corre para sobreviver, ou você avança para atacar também para sobreviver. Essas duas posturas elas são muito comuns. Há uma terceira onde você fica paralisado. Mas essas duas são as fundamentais, de luta, do enfrentamento do inimigo ou de fuga para a sobrevivência. Então nós, seres humanos, trazemos por herança, biologicamente falando, e do ponto de vista espiritual, porque somos um ser que vamos avançando ao longo dos outros reinos, nós trazemos essa energia posta já naturalmente, mas que do ponto de vista da sua manifestação no aqui e no agora, biologicamente ela pode estar sendo acionada de uma forma muito negativa, quando nós vivemos uma ameaça, por exemplo, à nossa sobrevivência circunstancial, um trabalho muito estressante. Então, vem uma motivação psicológica, afetando a nossa estrutura de herança biológica, mas também ela pode vir por uma motivação existencial. Para que viver?
Por que eu existo? O que é que eu estou fazendo aqui na Terra? Questões de natureza filosófica pode me levar para um vazio. E esse vazio me impulsiona para uma estrutura de movimentação, de uma ansiedade que é perniciosa, que é negativa, que é lesiva. Como há também alguns aspectos que envolvem doenças. As doenças geram ansiedade, sejam doenças comuns, genéricas, que nos alcançam, uma gripe, às vezes um quadro infeccioso, e também a ansiedade pode vir de doenças psiquiátricas, seja aquelas focadas na ansiedade, os transtornos relacionados à ansiedade, ou outras doenças psiquiátricas envolvendo a depressão, envolvendo os quadros de humor, que também trazem ansiedade. Essa ansiedade, ela já vem com uma manifestação agressiva, tóxica, lesiva. Então, as várias teorias para tentar explicar a causa da ansiedade, elas se alinham dentro de uma visão da psicanálise, uma visão biológica, de uma visão comportamental que está relacionada ao ambiente, que também nos ameaça, ou existencial, filosófica. Essas são as motivações. Para nós, que somos espíritas e que temos essa compreensão filosófico-científica de consequências éticas da vida, nós compreendemos que todas elas fazem sentido. E se a gente conseguir articulá-las todas, nós vamos compreender o pelo que nós trazemos uma ansiedade excessiva, volumosa, olhando para a nossa história infantil, a nossa história de vida psicológica, da formação do nosso ego, olhando para esse tipo de vida que às vezes nós vivemos, num frenesi, num corre-corre, onde parece que a gente está correndo sempre da morte, ou do perigo, ou para a sobrevivência, e a gente não para, não reflete. Esse tipo de vida é muito tóxico, é muito lesivo, e nos leva a experimentar muito sofrimento pelas vias da ansiedade. E a gente poderia dizer que ela tem alguma relação com o medo? Sim, a ansiedade, ela gera o medo, daí os quadros fóbicos, todos eles têm uma origem na energia ansiosa, ela maximizada no medo e o medo amplificado geram os ataques de pânico, que caracterizam muito bem o transtorno do pânico, que é uma patologia psiquiátrica. Quando essa agressividade, essa energia ansiosa, ela está na perspectiva do medo, se avoluma, ela pode chegar a esse processo tal no qual nós temos, às vezes por dia, por semana, a cada 15 dias, 2, 3 ataques de pânico, em que nós sofremos um terror de que vamos morrer, a morte será inevitável. Esse é um quadro que fala tudo da ansiedade. Todos esses elementos estão na sua base de construção, está a ansiedade. Essa energia que está completamente descontrolada naquele que é o sujeito que aporta e que não está conseguindo saber manejá-la. E, na verdade, pelo que você está colocando, muitas vezes ela não tem nem razão de ser, né? Porque a ansiedade normalmente é por alguma coisa que está por acontecer. E muitas das vezes essas coisas nem se concretizam, né? Então é uma situação realmente complicada, né? Você não acha, Alberto? A ansiedade, ela tem a propriedade de nos projetar para o futuro ou para o passado, nos deslocando do presente. Ela nos desapropria do presente. Porque eu fico preocupado tanto com algo que vai acontecer e que depois nem acontece, que eu vivo mais lá do que aquele período de tempo em que eu estava esperando que aquilo acontecesse. Isso me lembra um rapaz, um jovem, que aos 4 anos o pai dizia assim, faça isso certo, porque senão o papai já está para morrer, senão você não aproveita seu pai. E ele me dizia lá com seus 44 anos, disse, puxa, eu estou há 40 anos esperando o papai morrer. Ele veio procurar a terapia por conta dessa motivação. E o papai até hoje não morreu. Então ele está há 40 anos vivendo a morte do pai. Quando o pai morrer, ele já viveu a morte do pai dele 1000 vezes. E já sofreu muito mais do que aquilo que ele poderia efetivamente viver se o pai morresse efetivamente. E talvez morra primeiro que o pai dele. Então a ansiedade, ela nos rouba o presente, a dádiva do presente. Porque ela nos projeta para frente, ou então ela nos situa lá no passado, do ponto de vista da abordagem transpessoal, cujo espiritismo tem essa leitura pela visão da reencarnação. Às vezes nós estamos, como você bem disse, vivendo uma ansiedade que a gente não sabe de onde vem. E às vezes olha-se para a vida atual,
recente e não encontramos motivações que justifiquem circunstâncias ambientais, psicológicas. Quando nós vamos fazer um mergulho numa memória profunda, lá está uma causa além desta vida. Só a visão reencarnacionista, às vezes, consegue nos esclarecer acerca de uma ansiedade tóxica que vem do passado. Eu lembro de um colega que vivia ansioso, como se sempre fosse morrer. E numa regressão didática, regressão de memória didática, ele se via numa vivência anterior, onde ele sofrera um acidente e ficara tetraplégico. E vivera longos anos numa tetraplegia. Então, aquela vivência, que ele não conseguiu dissolver o comando que ficou dela, motivava para a existência atual aquela expectativa de que ele ia ficar paralisado. Então, ele tinha que viver antes de ficar paralisado. Esse era o comando inconsciente, ele não sabia de onde vinha. E se apropriou depois que fez esse mergulho para então conhecer esse comando, para refazê-lo, para dissolvê-lo. Então, efetivamente, a ansiedade nos joga para trás ou nos joga para diante e nos desapropria do aqui e do agora. E é muito ruim, porque a vida é o hoje. E o Espiritismo, de alguma forma, vem nos trazer essas questões do esquecimento do passado. Então, pensando no que você está falando, de alguma forma, todos nós acabamos, pouco ou muito, sofrendo algumas dessas questões, porque o nosso espírito, né, traz sempre algumas coisas pelas quais a gente se preocupa e, na realidade, não sabe nem por quê e nem com o quê, né? Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência para que não sofram tanto, não tenham tanta ansiedade, às vezes tem muito medo, não sabe também medo de quê, mas às vezes decorre dessas vivências de existências anteriores, né, Alberto? É verdade, Coelho. Quando você traz isso, nós ampliamos a nossa compreensão de vida. Porque, efetivamente, o passado, ele está presente através de pulsões muito sutis ou muito ostensivas. Quantos, por exemplo, agora estão nos ouvindo e que experimentam uma ansiedade tóxica, manifesta através da fobia social. A fobia social é alguém, habitualmente, que mergulhando-se no passado, dá-se conta de que lesou a sociedade amplamente, de que cometeu um crime e não foi justiçado, de que expropriou uma comunidade e que passou uma vida impune, mas a consciência não o libertou. Então ele reencarna, traz essa culpa interna e esse medo de que ele, de algum modo, em algum momento, ele vai ser pego. A justiça vai alcançá-lo. Ele é um fugitivo de si próprio. Fugiu de uma sociedade, numa época, numa encarnação, reencarnou numa outra existência, mas continua perseguido, mas perseguido por si próprio. Então ele tem uma fobia social, ele não consegue fazer contato com os grupos sociais, ele não consegue se relacionar adequadamente. Então, efetivamente, nós trazemos esses conteúdos internos, às vezes, que estão de tal modo presente, que a gente não sabe se é passado ou presente. Ou nós poderíamos dizer mais claramente, é um passado que está presente. A misericórdia divina nos dá a bênção do esquecimento. Ele vela, mas não veda completamente, ele vela. E vem esse passado de tal forma que aquele que é o sujeito da sua história de vida, que está reconstruindo a sua história de vida, possa se apropriar melhor de si mesmo e sem ficar paralisado por uma lembrança muito clara, a reencarnação permite que ele venha, no entanto, trazendo o impulso, a tendência, a inclinação, com a qual ele vai aprendendo a lidar e vai fazendo o processo de superação. Às vezes ele empaca e precisa de um atendimento especializado para fazer um mergulho no passado, ou às vezes vem sonho, e ele então traz para a consciência aquela lembrança, nessa circunstância sendo necessária, para que ele possa ter o melhor domínio sobre si, não se sinta injustiçado, porque ele olha para todos os lados, não vê motivo para ele ter uma fobia social, mas traz, mas tem. E quando ele lembra, através de um sono e de um sonho, ou através de uma regressão induzida por um psicoterapeuta responsável, ele traz então esse conteúdo e tem condições melhor de manejar essa ansiedade que se manifesta como um medo nessa desproporcionalidade qual você está aqui levantando. De uma forma geral, então, pelo que você está dizendo, como todos nós estamos reencarnados por algum motivo, todos têm aí sempre uma certa dificuldade ou vivencia a ansiedade ou alguns medos, né? A gente teria que tentar trabalhar isso de uma forma serena para que isso não venha a acarretar, como você disse, problemas de outras ordens para todos nós. Naturalmente.
Porque, num certo nível, por exemplo, uma timidez. A timidez não é um problema, desde que ela não seja num limite que me impeça de fazer algumas atividades. A timidez me sugere introspecção, mais reflexão, mais recato. Mas se ela se amplia um pouco, ela me paralisa, ela me impede de realizar algumas coisas. Então, nós precisamos ver como é que o nosso psiquismo está funcionando em função dessas demandas internas, a fim de que a gente avalie se a ansiedade está sendo tóxica ou não, e quando eu preciso procurar essa serenidade, preciso ir ao encontro das causas para que os efeitos possam se extinguir ou diminuir. Não basta tomar um ansiolítico, ou às vezes um antidepressivo numa ansiedade muito ampla, que se manifeste com conteúdo muito abundante, aonde a psiquiatria propõe os antidepressivos com resultados às vezes extraordinários, nas manifestações da ansiedade, nas patologias. Não basta, porque isso atua no quimismo cerebral, que se desestrutura, mas o equilibramento das neuroenzimas, dos neurotransmissores, eles não são suficientes para erradicar as causas da ansiedade. Então, a perspectiva do Espiritismo sugere que nós mergulhemos mais profundamente dentro de nós mesmos. Enquanto, se necessário, tomando medicamento, a gente ajusta os neurotransmissores, que são as consequências finais, por outro lado, nós vamos fazendo esse mergulho para poder atender às causas profundas, para tirar uma ansiedade que me leva, por exemplo, a um comportamento de toque, de transtorno obsessivo-compulsivo, porque todos nós temos a necessidade do asseio, da limpeza, de arrumar as coisas, temos pensamentos às vezes que se repetem, mas uma pessoa que está com uma ansiedade lesiva, desproporcionalizada, ela pode se manifestar como um toque. E no toque, a pessoa tem uma compulsão, por exemplo, a lavar as mãos, lava excessivamente as mãos, gasta um sabonete tomando um banho de 2 horas, por exemplo, tentando limpar o corpo numa atitude compulsiva, num ritual, para eliminar pensamentos, às vezes, torturantes que se repetem. Isso aí são quadros que remetem a culpas que estão, às vezes, nesta vida e habitualmente estão em outras vidas ou conectados. Então, nós apresentamos um comportamento que é excessivo, que é desproporcional, porque tudo, Coelho, que se manifesta como ansiedade e outros comportamentos humanos que são desproporcionais, eles são, no ser humano, normal até uma certa medida. À medida que a intensidade, o volume aumenta, aí aquilo se transforma numa coisa patológica. Então, no toque, por exemplo, lavar as mãos é uma atitude de boa higiene. Não lavá-las, isso não é legal. O descuidado com o corpo é uma coisa absolutamente negativa. Mas o excessiva limpeza, o excessivo cuidado com as coisas, com as limpezas, com a arrumação dos objetos, essa coisa, ela já é desproporcional. Então, ela já revela conteúdos psicológicos atrapalhados, encrencas que nós trazemos na alma, habitualmente culpas, que a gente tenta limpar a consciência, limpando o corpo, limpando a mão, como Pilatos. Agora me veio à mente Jesus, né? Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas o que é que ele faz? Ele vai e eu lavo as mãos do sangue deste justo. Quer dizer, ele reconhece que o homem era justo. Lava as mãos, na expectativa de lavar a consciência, mas não conseguiu. Mais tarde ele comete o suicídio no vulcão Vesúvio, na Europa, na tentativa de se liberar da culpa. Então, o Espiritismo nos ajuda a buscar a serenidade, procurando trabalhar esses conteúdos de culpa, para esvaziar as manifestações da ansiedade, que vem como toxicamente, que vem como medo, que vem como compulsão, que vem como ataque de pânico, que vem, portanto, de uma forma muito lesiva ao corpo, às neuroenzimas, à nossa estrutura psicológica e emocional. Então, o caminho da serenidade é o caminho de ir às causas para poder remover os efeitos. A gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas quando a gente retornar, eu gostaria que você desse as terapias. Quem tem esse tipo de problema tem que procurar um médico, um terapeuta, casa espírita, mas depois do intervalo você responde isso para a gente, Alberto. Nós voltamos já. Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 operadora 11 3186 9777
ou 0 operadora 11 3186 9766. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje conversando a respeito da ansiedade e da serenidade com o nosso companheiro Alberto Almeida, que vem lá de Belém do Pará. Alberto, antes de a gente retornar aqui às terapias que seriam boas para a ansiedade, eu queria que você comentasse a respeito do seu livro que você está lançando agora pela Federação Espírita do Paraná, não é? A Arte do Reencontro, Casamento. Essa é uma proposta de aprofundamento da amplificação da nossa capacidade de amar através do outro que se coloca como a nossa ponte para que possamos ampliar o nosso próprio amor. É a discussão acerca da importância do casamento ou do reacasalamento e para tratar essas relações tão conflituosas que estão na atualidade ameaçando essa estrutura tão bela que é o casamento. Essas pessoas que têm todos esses problemas de ansiedade, que acaba gerando também depressão, uma série de fatores, quais são as terapias? Tem que procurar um médico, tem que procurar um terapeuta, vai no centro espírita, o que ela faz, Alberto? Às vezes uma atitude apenas de relaxamento, na busca de uma atividade esportiva, implementando lazer, ela é suficiente para estabelecermos um desoneramento excessivo dessa ansiedade. Às vezes ela está muito avolumada e precisa se olhar as causas, porque não estão tão visíveis. E é necessário então um mergulho para dentro, a fim de se poder desestartar aqueles elementos que estão acionando a ansiedade. Às vezes ela assume uma proporção tão grande que necessita até de uma bioquímica, porque ela já assume uma manifestação patológica. Aí é necessário um atendimento médico, portanto, um atendimento especializado, de um psicoterapeuta, de um psicólogo, um psicanalista, um profissional da área que possa tecnicamente ajudar. Mas mesmo antes de chegar nesse quadro mais amplificado, de enfermidade, de disfuncionalidade mental, ainda antes de chegar mesmo até a uma manifestação mais exuberante na disfuncionalidade da emocionalidade, a pessoa pode buscar a oração como um recurso extraordinário, ela pode buscar a boa música, ouvir a boa música, ter um momento familiar de prazer que às vezes está faltando, o contato familiar está empobrecido, às vezes uma técnica que culturalmente possa induzir a um relaxamento, às vezes a yoga, uma atitude do tai chi, essas práticas que nos induzem a fazer um movimento de relaxamento, uma atividade física, desportiva, quão bom e quão excelente são esses elementos para impedir que a gente chegue num grau que precise de um especialista. Então, é bom que se perceba a ansiedade desde aquela que começa a incomodar até aquela outra que já assume uma proporção mais ampla, quando se manifesta no corpo, já precisando de um profissional da área médica, para que não se chegue, às vezes, a um quadro mais abrangente, quando alcança o nível da desestruturação mental, precisando de profissionais tão especializados no psiquismo, como um psiquiatra, como um psicólogo, enfim. Mas esse atendimento em rede, ele nos ajuda a lidar melhor com a ansiedade. Como é que você vê essa necessidade também de a pessoa tomar cuidado com o lado espiritual nesse tratamento, Alberto? Indispensável. Tal como quando se toma banho para lavar o corpo, nós precisamos orar todos os dias. Assim como lavamos as mãos para a refeição, nós precisaríamos ler regularmente, diariamente, páginas que pudessem nos refrigerar a alma. Atitudes como estas, que nos envolvem para o bem e nos prospectam para a bondade, elas fazem com que o nosso psiquismo crie um campo energético favorecedor de conexões espirituais com os nossos benfeitores espirituais, os anjos da guarda, e fazem-nos, nesse intercâmbio, maximizar a nossa serenidade. Porque a serenidade não é conquistada a um preço de um esforço pequeno, é trabalho sequenciado de um esforço contínuo
que vai dando uma competência, uma habilidade de poder experimentar a serenidade internamente. Quando se faz essas movimentações, nós criamos um campo de interação com os bons espíritos e somos, diríamos assim, induzidos, propelidos a poder respirar esse mesmo campo de serenidade que os benfeitores espirituais detêm. E isso repercute em nós, na nossa fisiologia, no nosso trato social, na nossa manifestação psicológica, na nossa sanidade mental. É a atitude de higiene mental. O cultivo, portanto, da boa conversa, o trato com os amigos, a reunião com os amigos, o sorriso descontraído, as coisas espirituais sendo tratados os aspectos filosóficos da vida. Por quê? Qual o sentido da minha vida? Qual a minha vocação? Para um adolescente que não sabe qual é a profissão que vai ter, para alguém que está se aposentando, que não sabe o que vai fazer com o tempo, e entra numa crise existencial porque deixou de trabalhar, porque era um escravo do trabalho. Essa conversa em torno dos aspectos espirituais, para entendermos que não somos seres humanos que vamos morrer, nós somos espíritos que estamos seres humanos, e precisamos, às vezes, redirecionar a nossa vocação, colocando novos objetivos, meta-objetivos para essa existência. Isso nos faz conectar com o grande, que é o nosso Pai Celeste, experimentar a beleza da vida, experimentar a serenidade, e olhar para trás e ver quanto tempo nós perdemos, porque poderíamos ter essa qualidade de vida. E a fonte principal, então, você está dizendo da serenidade, qual seria a fonte principal da serenidade, Alberto? O Espiritismo propõe uma questão fundamental. No livro O Livro dos Espíritos, na questão 919A, quando nos convida diariamente a fazermos um mergulho acerca daquilo que somos. É um balanço do dia. Com isso nós vamos percebendo aonde a gente está encrencado, onde a gente precisa melhorar, o que é que está indo bem que a gente precisa ampliar. Esse autoconhecimento para um autoencontro vai nos permitindo um domínio e um bom manejo das nossas questões internas e daquelas que são geradoras de uma ansiedade tóxica, e vai nos favorecendo um mergulho mais profundo na nossa própria consciência, que está marcada dentro de nós mesmos como um sinal do divino. Quando os espíritos responderam a Allan Kardec na questão 621, onde está escrito a lei de Deus? E os espíritos responderam, na consciência nós trazemos dentro de nós mesmos essa fonte de serenidade. Quando vamos fazendo esse mergulho, essa imersão no nosso psiquismo, nós vamos além dos problemas, das encrencas, dos conflitos, e vamos penetrando em áreas do nosso ser que são tão profundas que falam da nossa consciência mais interna, desta que revela a marca do Criador em nós mesmos. A fonte da serenidade vem aí. E quando vem, isso se atualiza numa ação do cotidiano. Por isso que o Espiritismo preconiza, fora da caridade não há salvação. Porque a serenidade, ela não é conquistada numa atitude de mobilidade permanente. A meditação, a reflexão, a oração, ela é muito importante, mas a ação é fundamental como contraponto. Então, ao lado dessa autorreflexão, desse autoencontro, tem uma ação de atualização desse potencial virtuoso de serenidade que está dentro de nós mesmos, construindo a amorosidade no cotidiano. A ação do amor na manifestação da caridade é uma fonte da qual promanam aspectos tão fundamentais do nosso ser que nos contaminam profundamente, gerando um estado de serenidade. E a ansiedade vai saindo daquele processo tóxico, se existe, e vai ficando no nível absolutamente tolerável, aceitável, e nós vamos de tal modo multiplicando o bem, a bondade, que essa serenidade ela vai se espraiando para aqueles que convivem conosco. Ao ponto das pessoas dizerem, mas puxa, você é tão calmo. Porque pensa que uma pessoa calma é assim, uma pessoa fora do mundo. Não, é porque nós perdemos a nossa relação com a nossa natureza interna. Nós desconectamos porque perdemos o hábito de orar regularmente, de conversarmos sobre as coisas nobres, de estar avaliando o nosso objetivo de vida. Perdemos o trato com o divino e vivemos como se fossem animais superiores. O Homo sapiens sapiens virou Homo demes demes, ficamos dementes. Então é necessário resgatar essa fonte de serenidade que está no ímã da nossa alma e atualizá-la através da amorosidade no cotidiano. A você que esteve conosco, o nosso abraço, lembrando que este programa e todos os nossos programas anteriores poderão ser assistidos novamente em nosso site que está aqui na tela.
Então, um abraço e até o nosso próximo encontro.